Monte Castelo Esportes chegando para mais uma edição, dessa vez quarta-feira, 19 de março de 2025, com destaque especial a primeira Copa Regional de Futebol Amador do Norte de Minas, Sub-17. A pergunta é o seguinte, Helder, se tivesse acabado a primeira fase da Copa Regional nessa quarta rodada que houve no último final de semana, quem estariam classificados? É este o questionamento, é esta a chamada. Aceitamos o desafio e vamos então, né, projetar o que seriam os classificados se tudo tivesse terminado domingo passado. Vale dizer que o resultado que vai sair aí não vai ser o definitivo, o final, né? Ainda temos na próxima rodada a quinta, mais 8 jogos, 16 equipes estarão atuando. Haverá modificação em número de pontos ganhos, haverá também alteração de itens que compõem os critérios de desempate, ou seja, a tabela, o posicionamento dentro da competição poderá mudar e aí essa projeção ela fica prejudicada. Mas a ideia é isso, é uma projeção para poder a moçada bater um papo, que gosta da Copa Regional, né, ter uma discussãozinha, né, bater um papo no boteco, tal, trocar ideias na perspectiva do que pode ser aí a rodada única também, vale dizer, das oitavas de final, que será em jogo único. Vamos lá? Podemos começar? Então vamos falar agora dos 16 primeiros colocados se tivesse concluído na quarta rodada. Digo aí, em primeiro Funorte, 100% de rendimento, com 78% de rendimento, ficaram 5 equipes. E nos critérios de classificação, que você já sabe, né? No maior número de gols, maior número de pontos ganhos na fase é o primeiro, segundo, maior número de vitórias na fase, terceiro, maior saldo de gols também na fase, quarto, maior número de gols marcados na fase, aí sim entra gols. É o quarto critério. Quinto, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos é o sexto, o sétimo, menor número de gols marcados e, por fim, sorteios. Diante desses critérios, então, ficou assim definido como segundo colocado o NASA, que, né, ficou aí empatado nos critérios de número de pontos e também do número de vitórias e foi decidido no saldo do gol. O NASA tem 10, saldo de mais 10, ficou em segundo. O Real Garotada, saldo de mais 5, ficou aí em terceiro. Ou melhor, com a terceira melhor campanha da competição. Em quarto, o América de Janaúba, saldo de mais 4. Então, esses deu para definir aí em termos do saldo. Já o Play Soccer e a Seleção de São Francisco ficaram com saldos iguais. Então aí partiu para o próximo item, número de gols marcados, e assim Play Soccer ficou em quinto, porque marcou 14 gols, e a Seleção de São Francisco, que havia marcado 6 gols, ficou em sexta, na sexta melhor campanha da competição. Em sétimo, entre Jaíba e Atlético Bahia, que tiveram 67% de rendimento na primeira fase. Atlético de Bahia, 8 pontos ganhos. A equipe de Jaíba, né, tem também com 6 pontos ganhos. Aí ficou o Atlético de Ubaí em sétimo, melhor campanha, oitavo a Jaíba. Em nono, o Sameri, né, com 58%, em décimo, Garotos do Futuro, 44%, 11º, Seleção de Januária, 42%. Aí, para definir o 12º e 13º, houve empate de rendimentos aí de 33% entre a Escolinha HB e o Vila Nova Futebol Clube lá de Candeias. A Escolinha tem 4 pontos ganhos, o Vila Nova tem 3. Sendo assim, em 13º ficou Escolinha HB, 14º Vila Nova Futebol Clube. Vamos conferir? É isso mesmo.
E então 12º Escolinha HB, 13º Vila Nova Futebol Clube. Em 14º LDU, 22%. E para definir o 15º e o 16º também houve igualdade de rendimento, 11%. E no critério houve empate em número o número de pontos ganhos, cada um teve um ponto ganho, e também o número de vitórias, né? Nenhum dos dois venceram. Terceiro critério, saldo de gols. Acabou que o Futebol Clube 15 de Março, com menos 3 gols, ficou em 15º, e em 16º, a 16ª melhor campanha, ficou com Unidos de São Francisco, com saldo menos 4. Tá combinado? Então essa é a classificação das 16 melhores equipes na competição, que saltariam para as oitavas de final. E nesse salto, os cruzamentos ficariam assim. Vamos conferir? Vamos. Oitavas de final, vale dizer que é só um jogo, hein? Só jogo de ida, é partida única. Teríamos no primeiro jogo o Funorte de Montes Claros, que foi o primeiro colocado, enfrentando o Unidos de São Francisco, o 16º. Segundo jogo, o jogo número 2, né, vamos dizer assim, o NASA, segunda melhor colocação, versus o Futebol Clube 15 de Março, 15ª. Jogo número 3, Real Garotada, terceira melhor campanha, contra a LDU, a 14ª. Jogo 4, América de Janaúba, quarta melhor campanha, versus o Vila Nova Futebol Clube, ele que teve a 13ª melhor campanha. O jogo número 5 seria o Play Soccer versus Escolinha HB. Play Soccer melhor quinta campanha contra Escolinha HB, a 12ª. Jogo número 6, Seleção de São Francisco, sexta melhor campanha contra a Seleção de Januária, a 11ª melhor campanha. Jogo número 7, Atlético de Ubaí, sétima melhor campanha contra Garotos do Futuro, lá de São Romão, 10ª melhor campanha. E por fim, o oitavo cruzamento da semifinal seria entre a Associação Atlética Jaíba, com a 8ª melhor campanha, versus o Saméria Esporte Clube, 9ª melhor campanha. Seriam esses, então, os cruzamentos, valendo dizer, mais uma vez, que era se tudo terminasse na quarta rodada. Como tem a quinta, pontos ganhos serão alterados, itens dos critérios do desempate serão alterados, sendo assim, haverá modificações também desses cruzamentos. Mas a ideia é só para o torcedor começar a ter um valor de como será as oitavas de final da primeira edição da Copa Regional de Futebol Sub-17. Me desculpe aí os mais radicais, os mais xiitas, mas é só uma ideia para o torcedor das Barrancas do Velho Chico e também do todo o norte de Minas, para bater aquele papo, trocar aquela ideia sobre esta que é também uma das principais competições de futebol em toda a região. Helder Matos, aqui do Departamento de Esportes da TV Correio do Vale do São Francisco, para o programa Monte Castelo Esportes. Fique com Deus.